Olá, paz do Senhor. Estamos aqui voltando com mais uma lição do nosso terceiro trimestre de 2024. Hoje é dia 20 de agosto de 2024, lição que será lecionada no dia 25 de agosto de 2024, na nossa congregação, nas igrejas Assembleia de Deus, e nós estamos lá no Mega Vila, aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. A lição de número 8 tem um título A Resistência de Mardoqueu. Vamos ver como Mardoqueu resistiu e como venceu. O textuário diz: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandato do rei? Isto é capítulo 3, versículo 3. A verdade prática diz assim: Como cristão, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com as vontades e a orientação de Deus. Bem, nós sabemos que como crentes, só por sermos crentes somos perseguidos. Qualquer coisa, todo mundo pode fazer tudo, menos o crente. Então, na realidade, nós somos como limpos, né? Se jogarmos na lama, se você pega uma roupa limpa e jogar na lama, você vai perceber que ela sujou. Mas se você pega uma roupa suja e jogar na lama, vai tirar de lá, vai ser mais sujeira, só apenas mais sujeira. Dá para entender. A lição, ou a leitura bíblica em classe, está escrita no livro de Esté, capítulo 2, versículo 21 a versículo 23. E depois no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6, essa é a nossa leitura bíblica em classe. A lição sugere alguns hinos e o primeiro hino é o hino número 225, na batalha contra o mal ser valente. Hino de número 304, desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o 305, campeão do bem da luz. Todos esses hinos são hinos próprios, apropriados, temáticos com a nossa lição, onde nós devemos ler. Bem, a introdução da lição fala que quando Esther foi apresentada, foi aceita como rainha, casou com o rei, e quando ela foi ascendida, né, seu dever matrimonial, ajudando ao rei. Agora o rei, quando recebe Esther, faz uma festa, e aquela festa ele presenteia o povo, alguns grandes de lá, da época, e faz aquele dia bem notório, né, onde ele percebe que Deus abençoou-lo. Né? Pois Esther, nós estudamos na nossa primeira lição desse trimestre, Esther é um nome... É o nome que ela ganhou na Babilônia, né? É um nome persa, né? de uma deusa que foi lhe dada ali. E Esté significa estara ou estrela. Você percebe que Esté não era uma mulher feia, né? Era uma mulher que tinha uma beleza para ganhar esse nome. Portanto, Mardoqueu se sentiu muito feliz para recebê-la. Mardoqueu, aliás, o rei, ficou muito feliz em receber Esther como sua princesa. Agora, a lição, ela fala de Mardoqueu, a resistência de Mardoqueu. Primeiro, Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio. Mardoqueu sempre ficava junto à porta do palácio. E ali, Mardoqueu percebe uma conspiração. Havia dois homens que não estavam felizes com a deposição de Vasti, com essa nova acessão de Esther ao trono. Há sempre como há conflito em todos os países, ou em todos os estados, ou em todas as cidades. Há sempre alguém que está contra. Né? E eles serviam na porta, era porteiro, e maquinaram, fizeram um plano. Quando o rei passar por aqui, a gente matamos, tiramos eles do seu cargo, né? Ele vai ter que sair, se vai tirar a vida. Então, esse era o plano. Porém, Mardoqueu descobre aquele plano.
chama Esté, conversa com Esté, fala sobre o tal assunto. Os dois guardas que estavam com esse plano, que era os guardas que tinham por nome de Bigtan e Teres, pelo menos no meu modo de falar, no meu português, eram esses dois homens. Então, Esté fala ao rei, como deveria falar ao rei sobre tal assunto. Houve uma investigação, uma apuração de fato na época e deu positivo. Havia justamente a conspiração e aqueles homens foram tirados da porta, né? Foram tirados dali, foi sentenciado para que eles para que não houvesse mais conspiração contra o rei, porque os homens que era para guardar, para dar segurança, eles estavam agora comprometendo a segurança do rei. Então, veja que esses judeus que estavam na Babilônia, eles eram usados por Deus. Por isso que muitos crentes às vezes estão para abençoar alguns e às vezes as pessoas ainda são insatisfeitas, ainda vão contra, né, aquilo que Deus tem entregue, porque Deus coloca ali para abençoar. Aonde pôr tua mão, teu pé será abençoado. Então, vamos lá. Amã é exaltado pelo rei. Quem não conhece a história de Amã? É um homem que queria crescer além do rei, queria ou ser igual. Praticamente, Amã era um homem que tinha as mesmas características do Lúcifer. Ele tinha a mesma astúcia de Lúcifer. E ele queria conseguir chegar, é claro, acima do rei. Que ele estava bem parecido. E nós terminamos essa lição aqui, você vai ver que ele realmente tinha um pensamento de estar acima de todos. Então, vamos lá. Amã era muito rico. Já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Identificado como agagita, Flávio José afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. O termo agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, aliás, mencionado em 1 Samuel. Amém, irmãos? Veja que já começa ali. Você acha de onde vem toda aquela perseguição, né? Olha o homem de onde era. A peça tinha um povo muito misturado ali. E dali, então, você já percebe de onde vem Amã. Por isso que ele começa a perseguir o povo judeu. Então, o texto, ele nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar de ser um herói, tornou-se um herói aparentemente esquecido. Bem, falando sobre aquele assunto dos porteiros, o rei se esqueceu. Mais na frente nós vamos estudar sobre isso. Mas Amã chega ao rei e o rei eleva ele acima de todas as coisas. Acima de todos ali, todos os príncipes, ele era a segunda pessoa do rei. Então, o que era que ele faz? Ele agora quer que todos os homens, todos mesmo, onde ele passe, se curve igual se curvava para o rei, respeitando a hierarquia. E isso foi um decreto que houve para toda a nação, toda a província, melhor dizer, a província de Suzã. Então, mas quando ele passa por Mardoqueu, Mardoqueu resiste, ele não se curva, porque ele não sente-se, conhece, porque a Bíblia diz que o homem sabe conhece o inimigo, ele sabe que não deveria fazer aquilo.
E todos se curvam, mas Mardoqueu não se curva a Amã. Então, isso é frustrante, porque dentre todo o povo, um homem não se curva a Amã. Então, daí é onde começa a maior perseguição. Porque se todos se curvam, um fica em pé, é notório, é fácil de notar. É por isso que os cristãos, eles são perseguidos porque são fáceis de notar. E eu vou dizer por quê. Porque nós somos luz. E a luz brilha na escuridão. A luz clareia. Então é notório saber aonde tem uma luz. Agora me diga, se há uma tição, que é uma tição é a brasa apagada. A brasa apagada no escuro, ela é fácil de ver? Não, não é. Já é imperceptível uma brasa apagada num claro durante o dia. Imagina durante a noite, né? Mas a luz acesa, a luz ela é perceptível, é fácil de ver. Foi o caso de Mardoqueu ser visto por Amã e quem sabe por outros ainda que gostava da humilhação que eles estavam vivendo. Amém? Então, quanto mais quanto mais Mardoqueu resistia, mais Amã ficava com ódio dele e de toda a sua gente, né? A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã é reverenciado por todos. Então veja que foi uma ordem do rei Assuero que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Foi um pedido que Amã fez ao Assuero. Olha, eu queria que o Senhor permitisse que todo mundo fizesse igual faz com o Senhor. Se curvasse diante de mim, já que eu sou uma pessoa segundo o Senhor. Então, isso foi um decreto, uma ordem, o rei decretou. Porém, Mardoqueu, ele não se ajoelha, não se curva, porque ele tinha lealdade diante de Deus, não era diante do homem. Deixa eu ler esse texto aqui. Há distintas opiniões quando aos motivos que o levarem a agir assim. De acordo com a Bíblia, de estudo pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente a adoração a Deus. Daí, Mardoqueu não concorda em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Bem, se curvar é claro que é uma prestação de adoração. E Mardoqueu queria ser. Porque se prostrar é reverenciar, é claro. Então Mardoqueu disse, eu não vou fazer isso. E Amã que dê seu jeito, né? Então vem ali a perseguição, né? Vem a perseguição contra Amã, que era, ou seja, contra Mardoqueu, que era um dos cabeças. E Amã ali vem agora projetando como derrubar aquela resistência. Esse era agora o foco deles, já que ele conseguiu chegar à inclinação de todo mundo. Agora vamos derrubar a resistência porque está ficando feio, né? A condição dos judeus. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumprida a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. A notícia chegou a Amã e que também ressaltou a origem judia. O agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Veja,
Dali em diante ele disse, pronto, é porque é judeu, então eu vou destruir todos os judeus. Agora, um plano para todo o povo judeu que estava ali, quase 1 milhão de pessoas que estavam ali, ele queria destruir. Fazer uma guerra na província de Suzã. Veja aí. Que imprudência o rei coloca esse homem para ser o seu segundo, né, sobre todas as pessoas ali. E agora, só que para Amã, ele fez algo pior. Para Amã, ele disse, eu vou fazer uma forca, Amã vai ser privilegiado. Amã, eu tenho gosto de ver como ele vai morrer. E dali o plano continuou. Vamos lá. Inimizade intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentares e repetido ao longo de muitas gerações. Não muito longe, e nós, em solo brasileiro, somos conhecidos na história de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terra, ou ofensas morais. Que Deus guarde nosso coração de toda a inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, deveremos perdoar e buscar a paz. Bem, aqui nesse terceiro subtópico do terceiro tópico, nós temos uma palavra aqui que geralmente deixa muitos engasgados, né? São, no caso, a inimizade intergeracionais. Que muitos perguntam, mas o que é isso? E às vezes a mente não abre, mas a inimizade intergeracionais está falando que essa inimizade ela está ultrapassando gerações, ou seja, veio desde o passado. Pois você vê que aqui está falando sobre a morte do rei Agag, né, o rei dos amalequitas, que aconteceu há alguns dias atrás, ou alguns anos atrás. Quer dizer, essa inimizade, esse ranço vem aí desde tempo, e agora Amã está tentando se vingar do povo por ser judeu, porque quem destruiu foi quem matou Agag foi um judeu, e ele agora tenta tomar as suas medidas e se vingar, né? Bem, irmãos, a lição termina aqui. Nós estamos aí, vamos chegar aos 20 minutos. A nossa lição termina aqui. A próxima lição nós continuamos sobre a conspiração de Amã contra os judeus. Aqui a gente vamos ver como foi que terminou este assunto sobre Naamã, sobre Amã, aliás, e Mardoqueu, sobre esse ranço dos dois, né? E a lição de número 10 a gente vê que o final, né, o livramento, o plano de livramento, como tudo aconteceu. Mas essa aqui termina aqui, já aprendemos o bastante. Eu quero pedir a Deus uma bênção para a tua vida que está nos acompanhando. Que Deus abençoe, que você possa se inscrever no canal, deixar teu like e compartilhar com alguns. Amém? Quem fala com você sempre, irmão Jael Cândido, e até a próxima.